E aí, meu povo, ó, minha galera, meu povo, tá tudo junto, tamo junto. Cheque. Galera, revisão da aula 31.1, essa é a nossa aula 31.2, tá bom? Nós falamos aí sobre o ecossistema parte 2, vocês viram a parte 1 aí com o professor Silvinho. E nessa aula nós falamos aí sobre elementos bióticos, elementos abióticos, sobre os ecossistemas aquáticos, tudo bem? Então joga lá na telinha, diretor. Ecologia, parte 2, 31.1. Ah, faz um cheque aí, diretor, por favor. Coloque nós aí. Tchim. Aí, cheque. Cheque, gente. É registro. Check. Vamos lá, simbora. Então, nessa aula, galera, nós falamos sobre o ecossistema. Tá procurando aqui o ecossistema. Procura-se ecossistema. Está de rosa, professora. O ecossistema, então, é aquele ambiente onde você vai encontrar várias formas de vida, certo? E essas formas vão ter uma interação entre si e também com o meio. Aí, como assim o meio, professora? Nós falamos ali temperatura, luminosidade, parte química do solo, da água, que às vezes se mistura, tá bom? Densidade, certo? Então, todos esses elementos químico-físicos desses ambientes, e aí quando a gente fala de água, então está falando dos ambientes químico-físicos da água, tá? Para dar essa densidade, para dar essa caracterização aí de como que essas formas de vida vão conseguir sobreviver nos diferentes níveis das camadas, tá? De acordo com a luminosidade, enfim. E aí a gente caracterizou bem nessa aula o ambiente marinho e o ambiente de água doce. Apesar de ser água doce, nós também temos água salina ali, mas uma quantidade menor, por isso que a gente classifica como água doce. Tudo bem? Vocês que já conhecem o ambiente marinho sabem muito bem que é salgado pra caramba. Então, a pessoa lá em alto mar, né, aconteceu um acidente na sua embarcação, ele ficou ali à deriva. Ele vai morrer de sede no meio de um monte de água, infelizmente. Por quê? Porque aquela água é totalmente inapropriada para ingerir. A pessoa morreria em 2 tempos, né? E aí, o que acontece? Existe muita forma de vida adaptada a esses ambientes, tá bom? Animais de grande porte, animais de médio e micro, certo? Tanto no ambiente marinho quanto no ambiente de água doce, justamente porque é nesses ambientes que nós vamos encontrar aí os elementos bióticos, as formas de vida e os elementos abióticos. Dentro desses elementos bióticos, nós temos que lembrar que nós temos organismos autotróficos, heterotróficos, quimiosintetizantes e fermentadores. Por que precisa existir isso? Primeiro, para obter energia. Então, todos esses processos são processos metabólicos que esses organismos obtêm para ter energia, gerar energia para si e para os outros, para fazer parte de uma cadeia alimentar, para formar uma comunidade ali sobrevivendo, tá? Uma comunidade estável, que é o que se busca, tá? Essa estabilidade se busca no ambiente. Aí eu lembrei lá daquele ponto onde você tem a sobrevivência, um desnível muito acentuado próximo a essa linha de sobrevivência vai causar e provocar aí os nossos desequilíbrios, tá bom? Categorizamos também os ambientes marinho e de água doce como lênticos e lóticos. Os lênticos são aqueles que têm o menor fluxo, a água praticamente parada, mas a forma de vida também está parada? Totalmente ativa, tá? Todos os micro-organismos estão executando os seus papéis, seus serviços ambientais naquele ambiente para manter a caracterização daquele ambiente hídrico, tá? E para servir também de alimento para outras formas de vida. Tanto no lêntico, fluxo menor, quanto no lótico, fluxo mais agitado, mais radical. Porque isso também, vocês lembram lá? A gente acha que não comentou na aula, né? Mas existe aquelas migrações daquele processo de... me ajuda aqui, professor? Que os peixes são... Lembra, diretor? Eu esqueci. As fêmeas, elas nadam contra a correnteza, fazendo uma grande força para subir. Piracema, obrigada. Para subir, para poder fazer essa desova lá em cima. Então,
todo aquele gasto, aquela força que eles estão fazendo, as firmas estão fazendo, é muito benéfico para que a sua produção lá em cima seja satisfatória e tenha uma produção maravilhosa. Então, eles se adaptaram àquele processo, tá? Não são todos os peixes que fazem esse evento aí da Piracema, tudo bem? E é isso aí, nós vamos ficando por aqui, você vai ficar com a sua atividade de sala e já já a gente retorna para trabalhar cada uma delas. Tchau! E aí, você já viu as questões, né? Tá tudo de boa, né? Eu falei para vocês no começo da aula, né? Da 31.1, que essa aula é aquela aula bônus. Professora, deixa ela cair na prova. Pensarei no seu caso, tá bom? Mas vamos lá. Ó, questão de número 1 diz o seguinte, tirando todas as dúvidas aqui dos nossos estudantes, joga na telinha. Questão de número 1 diz o seguinte, em um manguezal, a presença de água lá sobra. Meu Deus. A presença, o pensamento acelerado. A presença de água salobra, variação das marés, solo lodoso e alta incidência de matéria orgânica influencia diretamente os organismos que ali vivem. Será? Com certeza, né? Como caranguejos, algas e árvores adaptadas a esse ambiente. Nesse ecossistema, são considerados componentes abióticos. Agora ferrou mesmo, né? Era a aula bônus, essa aqui agora já está premiada. Ó, os elementos abióticos são o que mesmo, hein, galera? São caranguejos, letra A, algas, árvores de mangue? Não, aqui tudo tá vivo. O que é o abiótico mesmo? Aquilo que não tem vida, não é considerado como vivo, porém é fundamental para a manutenção da vida. Algas, fungos, bactérias decompositoras também são todos organismos vivos. Água salobra, solo lodoso, variação das marés, aí já entra aqui uma que não é, mas tem... Opa, não, tá certo. Água salobra, solo lodoso e variação das marés. Cheque, né? Que tudo aqui é um ambiente ou uma caracterização desse ambiente hídrico que está armazenando a vida. Aí aqui na D, árvores de mangue, luz solar e temperatura. Ah, tá. Ok. Quase que árvores, né? Professora, peixes, marés e matéria orgânica. Então, gente, a gente já matou ali o gabarito letra C. Aí a professora deu uma bugada aqui nas árvores do mangue. Eu fiquei, como assim? Mas é formas de vida. Tudo bem? Então, a nossa resposta, deixa eu apagar aqui. Gabarito, check, check, check. Deixa eu botar o marca-texto. Eu selecionei a azul e a amarela, mas tudo bem. Ok? Prontinho. Eita, que a professora gosta de marcar mesmo, né? Olha lá, com X lá pra cima. Para não ter dúvida. Gabarito, questão do número 2. Um ecossistema corresponde ao conjunto de organismos que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio, formando um sistema estável. Perfeito? Existem ecossistemas terrestres e aquáticos, ok? Nesse último, os corpos d'água irão apresentar 2 padrões diferentes de fluxos de água. Já não lembro mais, professor, mas você vai lembrar. Identifique-os e classifique-os e esquematize-os, tá bom? Então, aqui nessa questão é aquele famoso LL. Como assim, professora? Vai lembrar na prova, olha aqui para mim. LL, tá? Lênticos e lóticos. Lênticos de lentos, águas mais paradas. E os lóticos, ambientes mais rápidos, ambientes que têm um fluxo de água, tá? Nesses 2 ambientes tem formas de vida? Obviamente que sim, mas cada um ajustado, adaptado para estar presente naquele ambiente. Por quê?
Tem que estar adaptado à correnteza, à velocidade, aquele fluxo mais agitado nos lóticos, e tem que estar adaptado naquele ambiente mais lento, onde o processo de decomposição precisa estar acontecendo, precisa ter essa manutenção dessa ciclagem de matéria. Então, muitas formas de vida vão lá porque está em períodos determinados, vai estar abundante de alimentos que esses seres vivos vão precisar, tá bom? Então, eles vão lá, se alimentam e acabam se reproduzindo. Então, existe esses ambientes justamente por causa de toda essa busca dessa estabilização, desse equilíbrio aí dentro da natureza, tá bom? Então, aí na nossa questão, os ecossistemas lóticos, que são definidos pela presença de água em grande fluxo, riachos e córregos. Ali a imagem, que era para você esquematizar. A gente sempre gosta, né? O pessoal de biologia gosta de colocar aí, esquematize, para estimular aqueles estudantes que adoram estar desenhando. Só não desenhar na hora da prova. E nem na hora da aula. Tem gente que... Eu tinha alunos que eram assim, a gente estava falando, ele estava... Óbvio que se tiver relacionado com o conteúdo, acho até interessante. Depois mostra para a professora, né? Professora, olha aqui, ó. Eu fiz esse desenho a partir da aula de hoje. Só que tem gente que desenha nada, né? Que não tem nada a ver com a aula. Então, você está distraído, você não está prestando atenção na aula. Então, concentre-se, tá bom? E além dos lóticos, você tem os lênticos, que são os ecossistemas que são definidos pela presença de água parada ou com pouco movimento, os lagos, lagoas e reservatórios. E aí você tem essa imagem maravilhosa. E aí a gente lembrou durante a aula essa diferença, né, da vegetação às margens desses ambientes, desses dois ambientes. Tá? Você vai ter uma vegetação mais rala, uma vegetação que vai gradativamente se encorpando, vamos dizer assim, tá? Para adentrar na mata. E aqueles ambientes mais lodosos, aquele ambiente com uma grande abundância de briófitas, de musgos, né? Presentes ali que estão adaptados àquele ambiente de um fluxo mais agitado. Tá bom? Vamos conhecer a nossa questão de número 3. Abre para mim. O uso intensivo do solo sem práticas de conservação pode levar à erosão. Isso a gente já viu bastante, né? E isso realmente é um prejuízo. Diminuindo a disponibilidade de nutrientes essenciais para as plantas. Aí quando a gente fala assim, ó, diretamente, eu poderia dizer assim, diretamente vai influenciar aí as plantas. Mas é só as plantas? Claro que não. E os micro-organismos presentes nas raízes dessas plantas e no próprio solo, né? Essa alteração no fator abiótico solo pode resultar em um aumento da produtividade vegetal se vai estar interferindo na quantidade de nutrientes, então não vai estar beneficiando, né? Então não vai ter esse aumento. Fortalecimento das cadeias alimentares. Ora, se eu estou provocando algo que está danificando, as formas de vida vão estar diminuindo e, obviamente, a cadeia alimentar também vai estar em déficit. Redução da biomassa vegetal do ecossistema. Essa alteração do fator biótico pode resultar em redução da biomassa vegetal do ecossistema. Segura aí. D. Crescimento acelerado dos decompositores. Bom, na forma de vida ou na questão natural, essa ciclagem, né, quando o solo está bom, o solo está produtivo, quando existe todas as formas de vidas microscópicas e os insetos, os túneis que eles fazem nesse solo, esse crescimento vai auxiliar sim, mas não é o caso. Aqui a gente está falando que esse solo tem um fator ruim, que é o processo de erosão. Independência dos produtores em relação aos nutrientes. Não, né, gente? Que eles vão... os produtores, como organismos autotróficos, eles vão ter essa influência também a partir de todo esse processo, de toda essa dinâmica que está sendo prejudicada. Então, aqui é nosso gabarito, redução dessa biomassa vegetal do solo, porque as plantas vão estar diretamente sendo prejudicadas
Gabarito, letra C. Tudo bem? Cheque, cheque. C ali, C no gabarito. Prontinho. Questão de número 4. O desmatamento de uma área provoca a redução da cobertura vegetal. Legal que trouxemos duas questões, quer ver, ó? Do solo, né? As práticas que são, no caso que as práticas sem essa consciência de conservação desse ambiente, que é o solo, que está sendo utilizado aí para o plantio, a diversidade de plantas. E agora aqui a questão da mata, né? Dessa cobertura, ou seja, um desequilíbrio, desmatamento, tá? Então, o desmatamento de uma área provoca a redução da cobertura vegetal, alterando aí a temperatura do solo, porque descobre ele, e aí é um dos fatores que vai provocar a erosão que é da questão anterior, reduz a umidade e a disponibilidade de alimentos para as diversas espécies. Então, olha só, uma situação desencadeia vários outros elementos que vão trazer totalmente um desequilíbrio ali. Essa situação demonstra que apenas os fatores bióticos sofrem alteração com o desmatamento? Claro que não. Você viu aí a temperatura do solo, a umidade, tudo isso vai estar sendo ocasionado no solo. Ele está sendo prejudicado. E ele é um elemento abiótico, não biótico. Fatores abióticos e bióticos estão interligados no ecossistema. Eles estão interligados? Estão. Vamos para C. A retirada da vegetação afeta somente os animais herbívoros? Não, né, galera? Porém, contudo, todavia, você vai ter um desencadeamento. A cadeia alimentar, ela vai estar sendo prejudicada, tá? Diretamente, né? D. O clima local não influencia... Poxa vida, o clima local não influencia nos ecossistemas terrestres? Claro que sim, né, gente? E. Os ecossistemas se mantêm estáveis, independente da ação humana. Se fosse assim, seria maravilhoso, espetacular. Porém, contudo, todavia, não é assim. Então, a gente tem aí o gabarito letra B, né? Deixa eu apagar aqui, porque tá tudo amarelinho, senão confunde vocês. Vou colocar aqui. Eles estão totalmente ligados e justamente por isso, quando você tem ou passa uma área de vegetação, passa por um processo de desmatamento, a redução dessa cobertura vegetal vai prejudicar o solo em suas diversas situações e vai prejudicar, obviamente, todas as espécies que estão ali, né? Então, gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Vamos para a última. Decolando para o futuro, os nossos estudantes aqui do terceirão da mediação tecnológica. Questão de número 5. Ó, galera, deixa eu falar aqui para você rapidinho, abrir um parênteses, que essa questão é rapidinho, ó. Não esquece, tá, de mandar aí as fotos lá para os professores, tirar as fotos de todas as atividades, principalmente dos momentos interativos que estão sendo oferecidos em cada unidade, para a gente dar aquela lá, check na foto de vocês, tá bom? Aí, quem sabe, a gente posta algumas delas aqui. Vamos lá para a questão 5. Ó, em ambientes aquáticos, como lagos e represas, a quantidade de oxigênio dissolvido na água é fundamental para a sobrevivência dos organismos. O que, professor? O que é fundamental para a sobrevivência? Esse oxigênio dissolvido na água. A decomposição de matéria orgânica e o aumento da temperatura da água podem reduzir os níveis de oxigênio. Então, para que ocorra esse processo, eu vou ter um desgaste a mais. Então, eu vou utilizar bastante o oxigênio, comprometendo, então, a respiração de peixes, que vão ficar disputando, né, gente, por essa decomposição, essa reciclagem aí, de peixes e outros seres, mesmo quando há alimento disponível. Mas tem alimento, porém, o oxigênio é fundamental para poder eles conseguirem fazer suas atividades vitais, né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre ecossistemas, esse fenômeno evidencia que os fatores bióticos... Tem a questão 6? Tem não. Os fatores bióticos são independentes... Ó, meu tempo. Os fatores bióticos são independentes dos fatores abióticos? Não, né?
A disponibilidade de alimento é o único fator limitante no ecossistema aquático? Será? Não. Os organismos aquáticos não dependem das características físicas do ambiente? Claro que dependem. Os fatores abióticos podem limitar a sobrevivência dos seres vivos? A competição entre as espécies é um principal regulador dos ecossistemas? Ela influencia, mas não é o principal. Então, nosso gabarito, aí, a letra D. Os fatores abióticos podem limitar a sobrevivência dos seres vivos. É isso aí, galera. Beijo grande pra você. Tchau, tchau!